Muito boa noite. Olha só, já estamos ao vivo aqui, né? Vamos aguardar um pouquinho o pessoal começar a chegar aqui na nossa live de hoje, né? Fico muito feliz que a gente tem uma convidada muito especial na nossa live hoje. É um projeto, né, que eu estou tendo no meu Facebook, né, que é o DNZ News, que para a gente dar continuidade aí àquelas entrevistas, já que a gente não pode ainda, não é, fazer as entrevistas aí presenciais, não é? Então a live, né, a internet traz essa grande possibilidade para a gente poder fazer as entrevistas, né, trazer os temas importantes, né, para as pessoas ficarem sabendo de como funciona e tudo mais. Então, eu também peço, né, para quem for entrando, né, já pode ir mandando aí o seu boa noite para a gente, pode também fazer as perguntas, né, os questionamentos, eu acho que aproveitar bastante essa oportunidade, né, que a doutora Rosana, já vou falar com ela, né, pegar o boa noite, essa oportunidade que ela está dando para a gente de estar aqui, e também várias dúvidas, né, vão ocorrendo aí. O nosso tema de hoje é direito de família na prática, não é? Boa noite, doutora Rosana. Agradeço demais você ter aceitado o convite, né, de fazer esse bate-papo comigo aqui hoje. Boa noite, Adriana. Boa noite, né, os ouvintes da Rádio Bom Jesus, as pessoas que estão nos acompanhando aí nessa live. E dentro do que você falou, é uma nova realidade, né, Adriana? Eu acho que isso vai permanecer, mesmo quando as atividades presenciais retornarem, essas transmissões, né, essas lives, pela internet, vai continuar assim, até dentro da minha realidade, né, jurídica. Eu penso que as audiências, a maioria, vai continuar sendo virtual. Eu acredito que sim, né? Eu acho que nós já estamos vivendo aí um novo normal, e tanto é que várias empresas, não é, doutora Rosana, fecharam a parte física e optaram por fazer um home office, né? Meu filho lá em São Paulo também aconteceu isso, ele trabalhava presencial e a empresa deixou todo mundo home office, né? A pandemia vai acabar, se Deus quiser, né? E se a gente também fizer a nossa parte, né? Que isso é muito importante, as vacinas, mas eu acho que essa questão mesmo de trabalhar home office, até para vocês, né, no ramo de vocês, usar muito essa parte da internet, não é? E eu acho que a gente pega uma massa muito grande de pessoas, né, com essa facilidade de chegar lá, só se conectar e aí já está com a gente. Olha, a Valmi já está mandando aqui um boa noite para a gente, né? Falou boa noite, meninas. Boa noite, Valmi. Muito obrigada aí pelo seu carinho. Também pode mandar o boa noite, veja se vocês estão ouvindo bem, vendo bem, isso é muito importante para que a nossa live aí, né, corra tudo bem tranquilo. E como eu falei, a gente vai falar sobre direito de família, né, na prática. Tem algumas perguntas aqui, inclusive, né, você internauta, você que está aí curtindo, a gente está acompanhando, pode mandar também a sua pergunta, não é, doutora Rosana? Vai responder. Sim, com certeza. Não é? Isso é muito importante. O tema na prática, é justamente porque a gente ouve muita teoria, né? Mas o direito de família, você sente ele no dia a dia. É quando a pessoa realmente se depara com uma situação que ele vai depender da via judicial ou, de repente, aí de uma conciliação, mas você precisa estar por dentro para aplicar mesmo, é na prática, não é teoria. Ou pelo menos não é tudo teoria. Não é tudo teoria, e são perguntas mesmo que as pessoas, né, fazem, por isso que a gente colocou na prática, não é? Porque são questionamentos, né? E aí tem algumas perguntas, olha, tem como, a gente já vai começar, porque eu acho que vai ter muita coisa para falar, esse tema, né, que a doutora Rosana vai abordar aqui. Tem como fazer o reconhecimento de união estável após a morte? Tem sim, acontece muito ainda. A gente sabe que há muito tempo já a união estável é uma realidade, né? Antes,
era muito casamento, separação judicial, teve uma época, hoje é só divórcio, mas a união estável, ela é uma instituição como o casamento, reconhecida pela lei brasileira, ela, então, mesmo após a morte, acontece muito de ações de reconhecimento dessa união estável. É muito comum a gente ver assim, ações de reconhecimento para fins previdenciários. É bastante comum que se reconheça, né, peça-se esse reconhecimento pós-morte para que a viúva ou viúvo tenha direito a um benefício previdenciário de pensão por morte. Olha, a união estável é sempre algo que tem muitos questionamentos, não é? Sobre a união estável, né? Porque às vezes a pessoa. Mas até uma pergunta que eu gostaria de fazer: existem maneiras diferentes, vamos supor, a pessoa que vai com a união estável, ela continuar sem nenhum papel, sem nada, ela vai ter mais complicações depois do que uma pessoa que foi lá no cartório e casou, tudo. Para ela é mais complicado? Depende vamos dizer, a área que ela vai precisar comprovar essa união estável. Como eu falei, a questão previdenciária mesmo. A questão previdenciária, você vai depender para que a companheira, né, que é chamada companheira ou companheiro na união estável, quando ela quiser pleitear a pensão por morte, ela tem que provar que houve a união estável. E essa prova, às vezes, é bem complicadinha, diferente do casamento, que basta a certidão de casamento. Né? Às vezes, a pessoa tem a certidão de casamento na igreja. Ela fala, mas eu tenho a certidão, né? Ou eu tenho um contrato de união estável. Tá, essa é uma prova, mas você precisa pelo menos mais 2 provas para realmente comprovar que viveu com a outra pessoa, que estava vivendo no momento do óbito. Então, depende muito do que você vai precisar, em que área você vai precisar provar, mas geralmente essa comprovação ela é necessária dentro do direito previdenciário, talvez dentro de questões de seguro de vida. Então, acaba sendo mais complicadinho, sim. Às vezes, é lógico que uma certidão de casamento facilita, é bem mais fácil nesse sentido, na hora de se comprovar. Mas hoje em dia já é bem mais fácil. Eu acho até que as pessoas já estão se precavendo mais. Uma pessoa que vive em união estável, por exemplo, ela tem que ter já algumas provas que antes não tinha. Antigamente ninguém se preocupava em colocar o talão de água no nome de um, de luz no nome do outro, para comprovar. De repente, guardar, é muito raro correspondências hoje pelo correio, né? Mas chegou ali alguma coisa pelo correio, no seu nome, no endereço, chegou uma outra correspondência no nome do companheiro, lá com o endereço. É prova. Fez um cadastro numa loja, um cadastro de crediário e tal, colocou ali casado, vivia união estável, tal, preencheu lá no hospital, que alguém ficou internado, quem que foi o responsável? A companheira, geralmente eles colocam a esposa, o esposo. Então, isso tudo, a gente percebe que hoje as pessoas estão tomando esse cuidado a mais. Ou para aquele pessoal mais antigo, que viveu junto, que viveu em união estável e hoje está precisando comprovar, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade, porque o pessoal não tomou esse cuidado de guardar provas, de ter. Quem que fica imaginando né, alguma coisa, algum problema no futuro, né? Mas não é nem questão de, né, às vezes a pessoa, hoje, como você falou, mudou muito, né, a questão da mulher, ela está muito mais voltada para o trabalho, por uma coisa, então ela acaba, né, se preservando muito em relação a isso também, né, mesmo que ela não case, mas ela tem já mais consciência até do que no passado. E na questão da paternidade pós-morte? Sim, a investigação de paternidade pós-morte já também um instituto bem comum dentro do direito de família. Sempre aconteceu
da pessoa, depois que faleceu o pai, faleceu, né, e vem tentar esse reconhecimento depois da morte. Aí vem aquela questão, mas vai ter que fazer exumação para fazer exame de DNA, em alguns casos acontece isso mesmo. Às vezes chega a esse ponto, não é tão assim frequente essas situações, mas elas existem aqui, existem em cidades grandes, é normal acontecer a investigação de paternidade pós-morte, sim. Isso é importante, né? Uma outra pergunta, doutora Rosana, pode deixar de pagar a pensão por razão do desemprego? A questão da pensão é algo bastante, né? Porque pois é. Criança não para nunca, não é? O dinheiro, a alimentação tem que vir sempre, não é? Sim, a pensão alimentícia, eu acho que é importante, já que a gente está falando de direito de família, dizer o seguinte: mudou muito o conceito de família, né? Antigamente, família se falava pai, mãe, filho, né? 2 filhos, 3 filhos, teve uma época de mais. E hoje existem várias formas que são consideradas pela lei como família, né? Ou, às vezes tem apenas mãe e filhos, pai e filhos, filhos que moram com os avós, que moram com os tios, e todos são conceitos, 2 pais e adotam uma criança e um filho, né, 2 mães. Então, o conceito de família é muito amplo. E junto com esse conceito bem amplo de família, vieram muitas questões, que é justamente por isso que a gente quis falar um pouquinho do direito na prática. E mesmo com toda essa mudança, todas essas, né, dentro do conceito de família, eu ainda vejo que o que causa assim, mais questionamentos, todo mundo acaba querendo saber um pouquinho da parte de pensão alimentícia. Esse aí é bem comum. Querem saber se gera prisão, se não gera, se vai preso, tem que deixa de ter que pagar. Tem bastante questionamento nesse sentido. Então, o que a gente pode dizer dentro dessa questão que você me fez, se o pai que deixa de pagar pensão por desemprego, se ele pode? Na verdade, não é uma justificativa assim que tenha um peso, porque o desemprego não justifica você deixar de pagar pensão. Você pode discutir o valor discute, você pode entrar com uma ação revisional e tentar rever esse valor. Agora, deixar de pagar e alegar que é por desemprego, não pode. Aí as pessoas dizem assim, mas como que vai pagar a pensão se eu não estou trabalhando? Infelizmente, e como que o filho vai sobreviver se o pai não ajudar? Ou se a mãe não ajudar, né? Que a responsabilidade é de ambos. Então, o desemprego por si só, né? Por si só, ele não justifica o não pagamento. O que tem que ser feito nesse caso, se a pessoa está numa situação de desemprego, aconteceu muito agora nesse período de pandemia, né, das pessoas ficarem aí sem ter onde se apegar e o estabelecimento onde trabalhava fechou temporariamente ou acabou fechando mesmo definitivo e a pessoa ficou desempregada. Ela tem que entrar com uma revisional, tentar discutir isso na justiça, para só então, depois de um acordo com a parte contrária, de repente até dar um tempinho, deixar de pagar por um período, mas por si só, simplesmente deixar de pagar argumentando que está desempregado não resolve. Não pode, não é? Não. E aí você falou, pode até de repente rever essa pensão, né? Claro, né? De acordo aí, né? Com ambas as partes e tudo mais, mas você não pode diminuir por conta própria, não é? Eu vou lá e vou diminuir. Pois esse é outro problema que geralmente acontece. A pessoa fala assim, foi fixado lá 30% do salário mínimo, hoje está em torno de 400 e pouco. Aí ele fala assim, mas já faz 1 ano e pouco que eu estou dando só 200. Agora chegou uma execução de alimentos aqui, 3 dias para eu justificar, senão eu vou preso. Mas eu estou pagando, eu não deixei de pagar.
Aí a gente vai olhar ali, a pessoa não está cobrando alimentos na integralidade, ele está cobrando a diferença, aquilo que ficou. Então, essa diferença, ela pode gerar, sim, uma execução de alimentos e sob pena de prisão. Então, não dá para diminuir pensão alimentícia, vamos dizer assim, por si só. Não, eu não tenho condições de pagar 400, eu vou pagar 200 e vou continuar pagando. Tá, se ele fizer isso, a outra parte aceitar e não entrar com uma execução, tudo bem. Agora, se a outra parte entender, não, ele tem que pagar aquele valor que nós combinamos, que está ali, está numa decisão judicial, está num acordo, e eu vou executar a diferença. A pessoa pode executar a diferença, sim. E nessa hora que ela executar a diferença, te der 3 dias para pagar, sob pena de prisão, nesses 3 dias você vai apresentar a tua justificativa. Se você justificar ali que eu estou desempregada, é por isso que eu não estou pagando e tal, o juiz pode entender que não justifica e você acaba indo preso da mesma forma. Você apenas protela um pouco, empurrar com a barriga, como se diz, uns dias ali, fazendo a sua justificativa, mas você não consegue se livrar disso. E se a pessoa, de repente, for presa, né? Ele está preso, aí ele não precisa mais pagar pensão, vamos supor, ele foi preso por algum motivo, não é? Como é que fica essa condição aí, essa questão da pensão? Pois é, se foi a prisão, determinação de alimentos, estabeleceu ali 30 dias, é bem comum, porque pode ser de 30 dias até 90 dias, essa prisão pelo não pagamento da pensão. Digamos que seja 30 dias, a pessoa não teve como pagar mesmo, ela teve que ficar ali presa. Ele não vai poder mais ser preso, né? A credora de alimentos, ela não vai poder mais fazer uma execução baseada no pedido de prisão mais, porque essa situação, ela já ocorreu, a pessoa já foi presa e cumpriu, né, o seu castigo ali, a sua pena. Só que a dívida permanece. A dívida, ela não será quitada pelos 30 dias que a pessoa ficou presa. Então, depois que passar esses 30 dias, pode ser feita nova execução, só que daí a modalidade de execução é outra. Aí será aquela execução através de penhora de bens, algumas restrições, algumas outras situações que vai poder tentar receber esses alimentos que continuam pendentes. Então, a prisão, ela não quita a dívida. Você só não pode executar novamente pela mesma dívida. Pode, por exemplo, a pessoa ficou preso ali, referente àqueles 3 meses que já era de, vamos dizer, de junho para trás desse ano. Aí ficou preso 30 dias, saiu da prisão, continuou devendo de novo. Daí ficou agosto, setembro, outubro. Lá em novembro, o credor de alimentos vai lá e entra com uma execução de novo, referente daí agosto, setembro, outubro. Aí pode ser sob pena de prisão de novo. E, doutora Rosana, tem sempre algo que eu mesmo já escutei bastante isso, a pessoa não paga a pensão, aí requer para os avós, para os pais dessa pessoa. Acontece isso? Pode acontecer, sim. Quando, depois de esgotadas as tentativas de tentar receber desse pai, dessa mãe. Geralmente é mais comum o pai, por isso que a gente acaba falando, mas os deveres, né, eles existem da mesma forma. Eu mesmo já presenciei muitas ações de alimentos, execuções de alimentos contra mães. Então, isso não é tão difícil de acontecer, não. Mas é mais comum a gente falar, por isso que a gente fala o pai. Então, vamos dizer que um pai esteja devedor de alimentos dentro dessa situação. Ele terá, sim, que rever essa situação, entrar com uma revisional de alimentos, ele pode tentar diminuir e tal, mas ele não se exime da pensão. Aí, o que muitas vezes acontece? Eles acabam, principalmente quando acaba para não ser encontrado, você não consegue encontrar,
E quando encontra, não tem bem nenhum no nome, não tem patrimônio, não tem nada, você não consegue de forma alguma receber nada. Só que você tentou, judicialmente, foi tentado localizar, foi mandada intimação para todos os lugares onde morava, e não conseguiu. Esgotou-se as tentativas. Aí você pode ir para os avós. Então, os avós podem responder sim. Após esgotadas todas as tentativas de receber essa pensão do pai, do responsável ali, você pode ir para os avós, sim. Uhum. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no pessoal que está mandando um boa noite, doutora Rosana. E você que de repente deu uma passada e entrou agora aqui, viu eu aqui na live, né, no meu Facebook, eu estou conversando com a doutora Rosana Ramos, né, nós estamos falando aqui sobre direito de família na prática, né, então são aquelas perguntas, inclusive, se você tem alguma dúvida sobre isso, qualquer dúvida que você tenha, pode mandar aqui para a gente, que a doutora Rosana vai responder. Então, quem está com a gente mandando boa noite também é a Zilda Bento, a Maria de Jesus da Silva mandando também um boa noite, a Ana Barcelay, querida, beijo para você. Ela falou, oi, Dri, ligadinho vocês aqui, lá em Curitiba, doutora Rosana, lá de Curitiba, mandando beijos. Também está com a gente aqui a Cida, minha querida, mandando boa noite. A Maria Josélia também, né? Ela fez uma questão aqui, eu não sei se você consegue ler. Ela falou que ela tem um plano funerário com ela, né? Faz muito tempo, se ela tem direito, faz muitos anos que ela está com ele. Não sei se você conseguiu ver essa pergunta dela aqui. Eu não sei se eu entendi direito, mas ela tem um plano funerário e ela quer saber se esse documento do plano funerário pode servir de prova da união estável. Pode sim. É um documento muito importante de prova e que pode ser usado tanto no âmbito do direito de família como no âmbito sim, é muito comum as pessoas utilizarem desses contratos do plano funerário, às vezes tem um recibo ali, que um recibo foi ele que pagou, o outro foi a companheira que pagou, sim. Uhum. Então é importante, você vê o quanto é importante, às vezes a gente fala, uma conta de luz, então foi morar com alguém, coloca, né, uma conta de água no nome de um, uma conta de luz no nome do outro, né, a conta da internet, não precisa a mulher ou o marido, hoje a gente pode falar das duas partes, não é? Sim. Porque está mudando muito esse conceito de ficar só no nome de um e o outro meio que se apagar desse ladinho. Por quê? A gente não sabe do futuro, né? Quando uma pessoa vai morar com a outra, ela pretende morar a vida inteira. Mas muitas vezes não acontece isso. E às vezes ela tem que provar algumas situações e aí já acaba facilitando, não é, doutora Rosana? Isso. A conta bancária também, conta conjunta. Conta conjunta. É difícil ver hoje, assim, conta conjunta, mas a conta conjunta é uma prova sempre bastante usada. Olha só quem está com a gente também, a Cida, eu já tinha falado, a Andréia Sumini aplaudindo aqui. Andréia, um grande abraço para você. Tem uma pergunta aqui, até longa, deixa eu só tirar aqui. Fica entrando um monte de coisinhas aqui, não. Oi, boa noite. Eu tenho uma dúvida muito importante. Meu ex, pai dos meus 2 filhos, tomou meus filhos de mim há 10 anos. Tenho um outro relacionamento, mais 2 filhos. E ele nunca quis pensão, só que me proibiu de ver os meus filhos, né? Isso há 10 anos lutando aí para ter o direito de mãe. Só que agora ele quer pensão dos 2. Não tem condições nenhuma, porque tenho mais filhos, né? E o meu marido paga a pensão também, né, para os outros filhos que ele tem. Perdi a primeira audiência, como faço agora? Olha que situação. Pois é. Dentro dessa pergunta, a gente pode desdobrar várias situações. Primeiro, a guarda, ela pode tanto ir para o pai como ir para a mãe. Essa guarda, que no caso, a guarda unilateral. Então, ela não era, pelo que eu entendi, uma guarda compartilhada. Ela era uma guarda unilateral. A partir do momento que
como uma guarda unilateral, obrigatoriamente, quem não está com a guarda tem que pagar pensão, tem que ajudar. Por quê? Porque a responsabilidade pelos filhos ela é meio a meio, ela é igual, né? Ambos têm compromisso de manter esse filho. Então, partindo desse conceito, a mãe, não tendo a guarda dos filhos, teria que pagar para o pai. Tá? Se o pai não cobrou naquele momento, deixou de cobrar, teoricamente não precisava. E não deixou ver os filhos, né? Só Ela que disse uma que não, coisa não tem a ver com a outra. não tem a ver com a outra. Essa é uma questão, assim, mas muito... É um questionamento muito feito dentro do direito de família. O não pagamento da pensão impede o direito de convivência com os filhos, o direito de visita? Não. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, porque daí tem a questão também, não é, doutora Rosana, dos filhos, né? Porque os filhos precisam ali do papel do pai ou da mãe que está longe, né? Exatamente. Aí você já vai jogo o que está em filhos, das crianças, dos adolescentes, e não dos pais. Então, o direito de convivência, ele tem que ser garantido. Só que isso tudo, gente, a gente fala assim de um modo geral, a gente sabe, eu sei o quanto é difícil isso na prática. Porque qualquer medida que você terá que tomar quando não se chega num acordo, né, um acordo extrajudicial, que você tenha que ir para a justiça, isso vai demorar. Isso demora, isso enrola. Com isso, se é uma proibição de convivência, por exemplo, uma criança que deixa de ver o pai e a mãe por 1 ano, por 2 anos, isso tem um prejuízo danado na vida da criança. E depois é quase que irreparável esse período. Infelizmente, a gente sabe que as coisas não são rápidas, não funciona como deveria. É claro que existem as medidas, o caminho a ser seguido é o judicial, quando não se chega em acordo nenhum, tem que ir para a justiça mesmo, tem que se pedir tutelas antecipadas, liminares, seja lá o que for, tem que ser pedido o máximo possível. Pessoas que não têm condições, né, de bancar um processo judicial, pagar advogados e pagar as custas de cartório de fórum. Existe hoje, até no Paraná, demorou um pouco para que se firmasse a advocacia dativa, que é a advocacia do Estado, né, que o pessoal conhece muito, mas hoje existe. Né? Antigamente era mais difícil, o Paraná ficou, olha, um tempão sem ter advocacia dativa, é um absurdo, um direito garantido, né, constitucional garantido, que é o acesso à justiça, e nós ficamos um bom tempo sem ter isso. Mas de alguns anos para cá, existe. Então, não vamos dizer, desculpa, não é motivo para a pessoa não lutar pelos seus direitos. Então, dentro dessa mesma questão, primeiro vamos dizer assim, quem está com a guarda tem direito de pedir pensão. Tá, não pediu na hora certa, é complicado, porque o direito de pedir a pensão sob pena de prisão é dos últimos 3 meses. Aquilo que ficou lá para trás, você pode até entrar com uma ação cobrando esses alimentos, só que você terá que se basear nos bens que essa pessoa tenha. Então, ou nos bens, ou seja, uma busca, vai se fazer buscas através de contas bancárias, através de bens imóveis, através de carros, mas não sob pena de prisão. A prisão já seria só mesmo dos últimos 3 meses e aquelas que se vencerem no curso do processo nessa execução de alimentos. Então, o primeiro ponto é esse: quem não tem a guarda pode pedir. Não pediu na hora, não vai pedir mais sob pena de prisão, mas pode pedir. O fato de não ter deixado ter essa convivência, aquele que se sentia lesado também teria que ter recorrido à justiça imediatamente e buscado o seu direito de convivência e o direito dos seus filhos de conviver com você.
Então, é mais ou menos assim. Não sei se eu consegui responder, mas Uhum. é muito complexa a questão do direito de família, porque acaba envolvendo muitas vezes, às vezes mágoas dos pais, às vezes sentimentos, às vezes indiferenças, e isso acaba refletindo nesses aspectos legais. Uhum. E ela até acrescentou aqui que na época ele assinou alguns documentos, né, abrindo mão dessa pensão, como ele tinha ficado com os filhos, né? É complicado porque a gente pensa, às vezes, né, seria tão mais fácil com uma conversa, não é, doutora Rosana? Com uma conversa, sentar e ver, mas as coisas não acontecem assim, e de repente fica cada um para um lado, e as crianças, né, que passaram por muito, você vê, 10 anos é muito tempo, não é? É Como é muito que você tempo. vai resolver uma situação dessa? Por isso que eu acho muito importante alguns projetos que existem em algumas comarcas voltadas para a conciliação, né? Bastante. Muitas comarcas fazem isso, fazem Uhum. aqueles dias de cidadania que reúne, tem os estagiários, tem vários advogados dativos que vão fazer aqueles momentos de tentativa de conciliação, e para você levar essas questões que muitas vezes você acha que não tem direito, às vezes até você não vai atrás achando que não tem direito, É, né? E na maioria das vezes tem sim. Sempre que há o direito de um, há a obrigação do outro. Se ele tem obrigação, ele também tem direitos. Então uhum. é válido sim buscar o seu direito, principalmente dentro do direito de família, que você está envolvendo crianças, adolescentes, que você está respondendo em nome deles. Uhum. Então, eu agradeço aí a Evanice, né, que expôs aqui a situação dela, não é? Agradeço aí a sua participação. Eu acho que então ela tem que realmente buscar, ele não pode também cobrar algo que ela não possa pagar também, Exatamente, né? eu ia falar nesse ponto. Com relação ao valor, aquilo que a gente começou falando, que o valor ele pode ser discutido sempre. Então, o que não se questiona é a obrigação alimentar. A obrigação ela vai sempre existir. Agora, tem que brigar no valor, tem que questionar dentro do que a pessoa consegue pagar, dentro da realidade de cada um, e tentar chegar num valor que seja compatível com a realidade. Uhum. Olha, quem está com a gente aqui também é o Valdevino. Ele falou boa noite, Adriana e Rosana, doutora Rosana. A Aparecida Carvalho também mandando boa noite. O Paulo Alcântara, boa noite, Paulo. Ele falou, vou assistir a live, hein? A Sabrina Luciano, um grande abraço para você, minha querida. Também mandando boa noite. A Maria Josélia, ela falou boa noite, muito obrigada, né? Que você respondeu aí a questão que ela tinha, um plano. E também tem uma pergunta aqui: o que é adoção à brasileira, doutora Rosana? A adoção à brasileira hoje é mais difícil, a gente quase não vê, mas foi muito comum, né? O que acontecia muito? Uma mãe tinha um bebê, não tinha condições ou não queria, inúmeros motivos, ela encontrou uma pessoa que queria o bebê, ela deu para aquela pessoa. Ou seja, a opção da mãe por alguém, por um casal, isso acontecia, a pessoa ia lá no cartório, registrava como se a criança fosse dela, né, nascido dela e tal. Então, essa era a chamada adoção à brasileira. Então, isso desde que a nossa legislação começou a mudar no sentido de que existe um cadastro nacional de adoção, quem pretende adotar tem que estar dentro desse cadastro, tem que ter um cadastro aprovado, né, na vara da infância e juventude, tem que passar por todos aqueles procedimentos ali para ter o seu cadastro aprovado. Você vai para uma fila, né, falando aqui, né,
de uma forma mais simplificada, mas é uma fila, é a chamada fila da adoção. Essa fila, você entra numa fila que, à medida que o seu perfil se identifica com o perfil, eles têm lá, eles fazem uma confrontação de dados. Existem crianças e adolescentes aptos à adoção com determinado perfil, idade, sexo, cor, tem lá todos os perfis. E quando a pessoa faz a sua inscrição no cadastro de adoção, também pode, não é obrigatório, mas pode a pessoa colocar ali o perfil da criança que ela quer. Então, quando se faz tem uma criança pronta lá para adoção, vai ser chamada aquele que está na vez, na fila, e vai ser feita a consulta para que se ela tem interesse de adotar. Quando ela é chamada para dentro desse procedimento, aí é tudo muito rápido, porque a parte que analisou se a pessoa que tinha interesse de adotar, se ela estava apta, isso tudo foi feito antes, quando se requereu lá atrás a inscrição no cadastro. Então, quando a gente fala em adoção, né? Você falou que era uma adoção à brasileira. Então, a adoção à brasileira é errado. Totalmente fora de cogitação. Inclusive, quem faz hoje uma adoção à brasileira corre um sério risco de depois, às vezes, já ter criado laços com essa criança e ter que devolver para a vara da infância para que essa criança vá para a fila. É raro, mas pode acontecer. Eu já vi situações assim, é muito triste e pode acontecer. Então, a gente sempre orienta a que não seja feito, que não seja direcionada essa adoção, porque ela pode trazer problemas, sim, muitos problemas. Então, a regra hoje, para quem tem interesse de adotar uma criança, é que ela busque a vara da infância e da juventude ou procure um advogado da sua confiança que possa fazer o seu requerimento, faça um requerimento ali, dizendo, né, as características suas e da criança que você pretende, requer a sua inscrição no cadastro, junte os documentos que serão pedidos, geralmente documentos pessoais, certidões negativas, que está tudo ok, um atestado médico dizendo que ambos estão com a sua saúde física e mental, tudo ok. Se conseguir fazer aí um atestado de psicólogo dizendo que está tudo ok. Mas, independente de você já levar toda essa documentação, você pode simplesmente levar aquela documentação básica que a própria vara da infância ela vai te encaminhar para uma equipe, né, psicossocial que vai fazer essa análise com você, vai emitir um relatório, esse relatório vai ser encaminhado para o juiz e você vai ter uma decisão judicial dizendo que você está apto à adoção, que você vai passar a partir daquele momento a fazer parte de um cadastro, né? Você está entrando nessa fila de adoção, e sempre que tiver uma criança dentro daquele perfil seu, você será chamado, você será consultado. Geralmente essas consultas elas são feitas por telefone, nas varas que dispõem de assistentes sociais, são os assistentes sociais ou psicólogos que ligam, que conversam, e você tem o direito de aceitar ou não. De repente chega num momento que a pessoa não pode, de repente, por algum motivo, ela não pode, naquele momento, aceitar, ou ela já adotou e não tem mais interesse em estar na fila, é esse momento que ela também pode comunicar. E o correto é que a vara da infância, ela também, de vez em quando, às vezes, a cada um ano, ela ligue para aquelas pessoas que estão no cadastro e confirmando se elas têm interesse ainda de continuar, elas querem continuar no cadastro. Então, e eu acho que até para a gente fechar essa parte, é importante, a pessoa coloca as suas características, mas eu acho que é muito importante, né, doutora Rosana, a pessoa pensar que ela quer ter um filho, né? Um filho é um ser humano, né? Nós, né, as pessoas que nós somos mães,
nós não somos donos, né, de ninguém, e ela tem que, eu acho que deveria ter mais campanhas para, de repente, abrir a cabeça e não falar, olha, eu quero uma criança assim, assim, assado, né, com muitas características, que acaba dificultando bastante também, sendo que nós temos muitas crianças, não é? Às vezes crianças até que, tipo, passam daquela idade que todo mundo quer, não é? E aí elas crescem nos orfanatos, elas crescem ali, vivem uma vida adulta e nunca chegam num lar, não é? Então, de A repente... conta, realmente, a conta não bate, porque quando a gente ouve falar que tem milhares de casais inscritos, muito mais inscritos do que crianças e adolescentes prontos para adoção. Veja. É justamente por isso, porque a grande maioria que está apto à adoção, eles já são adolescentes. Então, é o que dificulta bastante, mas muito pouco ainda, não são todos os estados que fazem, mas já são feitas várias campanhas nesse sentido, sim, como você falou. É importante, né? Importante para abrir a mente, né? E dar possibilidades, que às vezes a pessoa, às vezes é o que você falou, uma conversa, não é? Até no outro caso que a gente falou sobre, né, pensão e tudo mais, um conciliamento, uma conversa, uma abertura de cabeça, né, das pessoas, acaba ampliando, falava, poxa, eu quero um bebê, mas de repente, por que não, não é? Por que eu não posso adotar uma pessoa, um menino, uma criança de 8 anos, por exemplo, não é? De Acontece 9. muito essas situações também quando são grupo de irmãos. Às vezes a intenção era só o bebê. Acontece muito isso. E de repente, para trazer esse bebê, tem mais 2 irmãos, um de 7, um de 12, né? Mais uma criança, mais um adolescente, e acaba se resolvendo. Mas você sabe que o Brasil, nesse ponto, a gente vê que existe muita coisa boa nessa área, sabe? Que acaba tirando muitas crianças de situações de risco e colocando em famílias substitutas. Então, é um ponto positivo, assim, que não se fala muito, mas a gente vê que vem melhorando, sim, com o passar do tempo, vem se melhorando, vem tentando facilitar a morosidade desses processos. Mas, só concluindo, então, a adoção brasileira... Não pode, não é? Olha só, tem uma pergunta aqui, é uma pergunta que inclusive muita gente faz, que na guarda compartilhada, não precisa pagar pensão? Pois é. A guarda compartilhada. Vamos entrar na questão da guarda. Nós falamos agora há pouco de uma guarda unilateral. O que é a guarda unilateral? É quando ou a criança ou adolescente, os filhos, ficam ou com o pai ou com a mãe. E algumas situações ocorrem das crianças ficarem com avós, sejam avós paternos também. É muito comum isso. Então, a chamada guarda unilateral. Existe também a chamada guarda alternada. Guarda alternada que muitas vezes as pessoas confundem com essa guarda compartilhada. A guarda alternada é aquela que fica 3 dias com a mãe, 3 dias com o pai. Uma semana com a mãe, uma semana com o pai. Não tem um tempo certo. Na verdade, os estudiosos dessas situações aí, eles são contra. Eles dizem que a guarda alternada ela não funciona, que você acaba aqui não dando limites para essa criança, né? E tira o referencial. Só que ela tem uma linha muito tênue com relação à guarda compartilhada, na minha opinião. O que é a guarda compartilhada? É onde pai e mãe têm direitos e deveres compartilhados. A criança, a ideia é que a criança não sinta que há tantos efeitos da separação dos pais. Então, ela tem que ter acesso livre, ela tem um quarto na casa do pai, um quarto na casa da mãe, ela pode, o dia que ela está com vontade de posar com o pai, lá na casa do pai, ela vai lá, o dia que ela está com vontade de ficar com a mãe. Então,
na minha opinião, de certa forma, a guarda alternada, tanto a guarda Tá muito alternada próximo. como a compartilhada, elas estão muito próximas e ambas trazem, sim, um certo descontrole da situação e deixando esses limites dos filhos meio confusos. Mas, enfim, a guarda compartilhada é a regra hoje. Eu falo que é a menina dos olhos do Ministério Público. Eles sempre optam como a melhor alternativa para a criança, porque aí nós não estamos, não podemos pensar no interesse do pai ou da mãe, ou dos avós, mas no melhor interesse da criança, né? E até que se prove o contrário, o melhor interesse da criança é que conviva com ambos, que essa convivência familiar seja garantida. Mas aí começam a surgir os problemas, porque não é bem assim. Tá, combinaram ali que vai ser compartilhado, mas a criança posa na casa da mãe, a mãe leva para a escola, o pai busca na escola, fica com a criança até a tarde, depois devolve a criança posa com a mãe. Tá, chegaram num acordo. Não vira muito. É muito raro haver acordo nessas situações, mas digamos que de convivência pacífica e tem que ter uma convivência muito boa para isso, não é? Exatamente. Esse muito é outro detalhe da guarda compartilhada. Mas digamos que tenha. Aí vem a situação lá. Ela posa comigo, ela toma café da manhã comigo, quem tem que comprar roupa sou eu, quem quer isso, aquilo. Tá, daí o outro não tem que pagar nada, não tem que dar pensão, não tem que dar... Pode cobrar sim a pensão. Então, essa situação ela vai depender da realidade de cada situação aí. Se você provar que dentro daquele maior, que a criança fica, é o maior tempo dela, e que as maiores despesas são feitas com você, você pode sim cobrar pensão. Então, não é que por ser guarda compartilhada não existe pensão. Pode existir sim. E, infelizmente, a gente vê em algumas disputas aí de guarda e de pensão alimentícia, ainda pessoas que batem o pé e querem que seja guarda compartilhada, e você visivelmente você percebe que é para não pagar pensão. Nossa, aí é complicado, né? Porque assim, a guarda compartilhada existe essa de 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Essa é alternada. Mas ela existe. Se chegarem num acordo e achar que isso é bom, e tanto o juiz como o promotor analisarem e entenderem que não vai haver prejuízo para a criança, pode acontecer. E o certo é assim, a roupa da criança, tanto o pai compra quanto a mãe compra, não é? A alimentação. Se for compartilhada, vão ter que dividir. Né? Vão ter que dividir tudo. Daí, por isso que eu falei, tem que ter um laço assim, né? Não digo de amizade, mas assim, algo muito maior, não é? Que é em prol da criança, aquele relacionamento, porque você vai estar convivendo direto ali, não é? Vai para lá, vem para cá. Exatamente. E com relação a essas despesas mesmo do dia a dia, roupa, sapato, material escolar, uniforme, despesas médicas, aparelho no dente, é muito comum essas coisas. Para que você possa depois cobrar e dizer, olha, a outra parte não está cumprindo o combinado. Existe lá uma decisão que ele tinha que arcar com metade, não está cumprindo. Aí o que a gente tem que fazer? Juntar todas as notinhas de despesa. Então, tem que ter lá tudo guardadinho numa pastinha, as despesas, juntar todas essas despesas, entrar com uma medida judicial e contar com a rapidez ou a morosidade da justiça para resolver até que você consiga receber essa diferença. Então, por isso que, mais uma vez, a gente fala que, em direito de família, a tentativa de conciliação ainda é a melhor opção.
É a melhor opção. E aí a gente falando sobre alimentação, o valor da pensão alimentícia será sempre de 30%? Não. A pensão alimentícia, esse é um equívoco também que as pessoas sempre cometem. Não existe na lei dizendo que é 30% o valor, seja 30% do salário mínimo ou 30% dos vencimentos de quem vai pagar. A lei diz assim, que a pensão ela vai ser definida de acordo com a possibilidade de quem vai pagar e a necessidade de quem vai receber. Então, se chegar às vias judiciais, o que o juiz vai fazer? Ele vai colocar isso tudo numa balança e ver, estabelecer um valor baseado na possibilidade de quem vai pagar e na necessidade de quem vai receber. O que se tem, que se chegou a esse 30%, é porque várias decisões ao longo dos anos foram se firmando no sentido de que uma pessoa pode dispor, dentro do que ela ganha, de 30% sem prejudicar as outras despesas que ele tenha na vida dele, no dia a dia, ou com outros filhos. Então, ele pode dispor até esse limite de 30%, mas nem sempre acontece assim. Às vezes, o 30% acaba virando muito mais que 30%, porque se estabelece lá, a pensão vai ser de 50% do salário mínimo. Estipulou, 30% do salário mínimo. Outro detalhe importante dentro da questão de pensão alimentícia. A pensão alimentícia, geralmente, ela é fixada para ter reajuste. Esse reajuste, na maioria das vezes, é estabelecido que ele vai ser reajustado na mesma época e com o mesmo índice do salário mínimo. Ou seja, geralmente no Brasil é em janeiro que aumenta o salário mínimo. Tá, se aumentou lá o salário mínimo em 10%, sonho do brasileiro, 10% aumenta o salário mínimo. É um sonho, né? Imagina. Aí a Você está sendo bem, né? Daí a pensão alimentícia também tem que ser aumentada em 10% a partir do mês de janeiro daquele ano. Acontece muito do devedor de alimentos continuar pagando o mesmo valor que foi fixado lá por 3, 4 anos, 5 anos, ele acha que não tem que aumentar. E tem, se você for olhar ali no termo de acordo, na decisão judicial que foi homologada ali, consta sim que tem que haver esse reajuste, seja anual, daí vai depender o que tiver ali no termo. Então, esse termo é muito importante que tanto quem vai receber como quem vai pagar tenha uma cópia em mãos para saber a época que ele vai ter que aumentar. Detalhe ainda, se deixar, cabe à parte credora também executar e pode ser até sob pena de prisão se ele deixar de pagar esse reajuste. Doutora Rosana, tem uma pergunta aqui. Pode ser pleiteado a divisão do patrimônio quando não houve casamento no civil? Também é uma questão bastante, né, complexa. Aí nós voltamos na questão da união estável. Né? O que é a união estável? Duas pessoas resolvem dividir a vida, levar uma vida em comum, né, com o objetivo de constituição de família. É diferente de hoje se fala em namoro qualificado, é um termo que vem se usando aí. Então, a união estável não é um namoro qualificado. A união estável, ela tem o objetivo de constituir família. Então, alguém foi morar junto com o objetivo de constituir família. E como falamos lá no começo, família não é só papai, mamãe, filhinho. Pode ser só papai e mamãe, só os dois. Tem outros conceitos, né? Tem outros conceitos. O pai e a mãe, mesmo que não tenham filhos, é considerado família, vivem em união estável. Aí houve rompimento dessa união estável, tá? Viveram juntos 10 anos, vou citar um exemplo. Viveram juntos 10 anos, não tiveram filhos, tá? Adquiriram uma casa e um carro. Tá? Adquiriram assim. A casa e o carro foi adquirido no nome, tá? Só no nome do marido, o companheiro. A companheira não trabalhava fora, ela só contribuía com a vida em comum, cuidando da casa,
né, dos afazeres domésticos, da roupa do marido, da comida. E ajudando ele a crescer, né? E juntos adquiriram, mas estava só no nome, no documento, no nome dele. Essa é uma dúvida muito frequente. Aí, quando romperam lá, houve uma briga, acabou, e foi cada um para um lado e bravos ainda. Não tem acordo, não foi amigável a situação. O que acontece? Aquele que está com os bens no nome, ele vai falar assim, não, você não tem direito a nada, está tudo no meu nome, quem trabalhava era só eu, você não trabalhava fora, foi adquirido com o meu dinheiro. Está errado, porque se foi adquirido esse patrimônio dentro desse período de 10 anos, eles adquiriram juntos, né? Independente se o financeiro ali, o dinheiro para comprar o carro e a casa veio só do trabalho remunerado de um, não importa. Para a lei, é considerado o esforço comum que deu a origem a esse patrimônio. Aí, quando não existe um contrato de união estável formalizado, a regra geral da união estável persiste o regime da comunhão parcial de bens. Então, na hora da partilha, é a mesma coisa que se eles tivessem sido casados por comunhão parcial de bens. Ou seja, 50% desse carro, 50% desta casa é da companheira, 50% é do companheiro. Como que eles vão fazer essa divisão? Aí só Deus sabe, e no final de um processo, muitas vezes, que acaba levando anos na justiça, se não houver acordo. Mas, de um jeito ou de outro, eles vão ter que chegar no consenso e dividir esse patrimônio. É bastante importante isso. Olha só, o que é filiação socioafetiva e quais as consequências jurídicas dessa filiação? A filiação socioafetiva vem de tá sendo muito falado ultimamente dentro do direito de família, embora toda a vida existiu, desde que o mundo é mundo existe essas relações socioafetivas, mas agora estão tendo várias decisões no sentido de que ela tem que ser reconhecida como tal. O que é isso? O que quer dizer isso? Citando mais um exemplo, alguém ela teve um filho e acabou que, na época que teve esse filho, rompeu o relacionamento e ela acabou se casando mais para frente com outra pessoa. Essa segunda pessoa, embora não fosse o pai biológico dessa criança, mas ele que dava o carinho, ia nas festas da escola, que dava presente no dia do aniversário, o outro dava presente, mas ali, mais distante, não estou questionando o outro aí, que cada caso é um caso, mas o relacionamento desse que não era o pai biológico, ele é chamado hoje, reconhecido hoje pelo direito de família, como pai socioafetivo. Então, a lei está permitindo, a lei não, as decisões, né? Algumas decisões judiciais já estão saindo no sentido de que esse pai pode pleitear, ou a criança pode pleitear, o reconhecimento socioafetivo, inclusive podendo constar na sua certidão de nascimento o nome do pai biológico e do pai socioafetivo, podendo, inclusive, pleitear direitos sucessórios depois desse pai socioafetivo, ou seja, ele faleceu, deixou uma herança, você pode fazer parte ali como herdeiro desse pai socioafetivo. Mas esse é um exemplo. Existem vários aí de situações de relacionamentos socioafetivos e que podem ser... Claro que tudo vai depender de uma decisão judicial, tudo muito comprovado, né? Mas já existe uma enorme abertura nesse sentido, e a jurisprudência já está caminhando, isso já está caminhando até para daqui uns tempos a gente ter uma lei regulamentando de fato essa situação. E olha só, agora já são
8h05, olha só, já temos uma hora de live, é assunto bastante, não é, doutora Rosana? A gente vai finalizar essa live com um tema que eu acho muito delicado e muito importante, né, muito falado também, né, inclusive nas últimas semanas, né, sempre muito falado. E tem uma pergunta aqui sobre isso, sobre a violência doméstica, né, a violência contra a mulher. Se a mulher está sofrendo violência doméstica e resolve sair de casa, né, deixando tudo, ela vai perder os seus direitos? Ainda existe aquela história de abandono de lar? Nossa, isso é bastante É pesado, falado né? mesmo. Ainda hoje, muita gente me procura dizendo assim: olha, tá insuportável a convivência matrimonial, né? A convivência com o meu companheiro, com o meu marido, não tem como mais, em razão da violência física ou psicológica, que a violência ela não é só a violência física, muitas vezes a violência psicológica ela é pior ou tão. Existem vários tipos de violência, não é, doutora Rosana? Inúmeras Eu acho que é situações, importante você mas falar. geralmente ela chega com uma situação de violência familiar, só que ela mantém essa convivência com o companheiro porque tem medo de sair de casa e perder todos os seus direitos, sejam os seus direitos em relação aos seus filhos, porque às vezes tem que, para ela poder sair às pressas, muitas vezes, diante de uma situação, ela tem que deixar os filhos, e também a questão patrimonial. O que a gente orienta nesse sentido? Não existe mais, não tem que se falar mais em quem foi culpado pela separação. Ou seja, antigamente existia essa situação, fulano abandonou o lar, é o culpado pela separação, ele perde o direito na partilha de bens. Isso não existe, tá? Não tem. Vamos colocar assim, em termos mais simples, que o casal vive uma sociedade, como se fossem sócios no patrimônio. Então, independente de ter saído ou não ter saído de casa, quem saiu ou quem ficou, na hora de resolver a partilha, vai ser resolvido de acordo com o regime onde cada situação está enquadrada. Essa é a realidade. Com relação aos filhos, a guarda, a situação desses filhos, aí vai ser avaliada a situação concreta do melhor interesse dos filhos. Aí nós já não estamos nem vendo se é melhor ficar com a mãe porque a mãe tem mais dinheiro ou o pai tem mais dinheiro, ou não. Vai ser avaliado com quem eles estarão melhores após uma avaliação social, psicológica ali de ambos, vai ser analisado, aí se define. Enfim, nessa situação não só de violência doméstica, mas no caso que a mulher pense em sair, ela não vai perder os seus direitos em razão dessa saída, né, de ter saído de casa. Concluindo essa questão da saída de casa, que dá um programa inteiro. É muito assunto, né? É uma questão que é nova. Se a mulher ficou na casa, a casa estava no nome dos dois, ou eles adquiriram juntos, ela ficou na casa e o marido, o companheiro, foi embora, nunca mais apareceu, nunca mais deu notícia. E ela está lá com aquela casa enrolada no nome dos dois. Né? Ou ela não consegue fazer nada, ela pode, depois de 2 anos que ele não pleiteou a sua ameação, entrar com o uso capião familiar, pleiteando aquela metade ali que o outro abandonou. Então tem que tomar cuidado, o único cuidado que a gente orienta a tomar é que, se sair de casa, logo depois que a poeira abaixe, que as coisas já se acertaram mais ou menos aí, corre atrás da sua ameação, porque senão, se deixar passar, você perde também. É importante isso, tá vendo? É por isso que eu acho tão importante essas lives, né, esses temas, porque muita coisa assim que a gente não sabe, não é? E aí acaba a pessoa, de repente, ela tá ali vivendo isso, não é?
E ela não tem ideia, porque muitas vezes não vai procurar, não vai ter uma conversa, né, para saber direitinho, e agora já sabe, né, ela pode sim sair, de repente é uma situação que ela tem que sair, né, desse jeito, mas de qualquer forma ela entende que ela tem que voltar para resolver essa situação, né, não adianta sumir e desaparecer e depois voltar, daí é muito mais complicado, não é? Concluindo dentro desse tema, né, da questão da violência, Uhum. da violência doméstica, ela tem que ser denunciada, né? Isso em qualquer situação ela tem que ser denunciada. A questão do patrimônio não é motivo, a gente sempre diz, não é desculpa, não, sabe, não existe mais isso. Então, a lei vem cada vez mais no sentido da proteção para que não ocorram essas situações tão degradantes que a gente vê acontecer, porque as pessoas deixaram as chegarem no ponto que chegaram. Uhum. Até a questão da lei da violência psicológica, né, que foi colocada também. Então é tudo isso, né? A mulher ela tem que perceber, né, tendo todos os sinais dentro daquilo, se ela percebe que ela não está se sentindo muito bem, que ela não está sendo respeitada, não é? Não precisa nem chegar àquela coisa de fato, né? A pessoa ser realmente agredida fisicamente, ela já pode, porque todo mundo tem que viver de uma maneira tranquila, né, doutora Rosana? Sim, Por isso você arruma um companheiro, não é? eu sempre Não. digo assim, quando chega alguém para falar sobre separação, divórcio, dissolução de união estável, eu digo assim, está na sua cabeça, está resolvido, é isso que você quer? Se é isso que você quer, você tomou a decisão, então o restante, a lei dá proteção para aquilo que você acha que você quer que a lei te defenda, vamos unir as suas provas e vamos te defender. O primeiro passo é você saber que é isso que você quer, que está decidido dentro da sua cabeça. Então, é nesse sentido, quando a gente fala na questão de solução de união estável ou divórcio, a gente sempre aconselha, porque depois a lei tem inúmeros caminhos que você pode trilhar até concluir Uhum. essa situação. Uhum. E lembrando que também existe, às vezes, muitas vezes a mulher, né, até aquela história, né, não se mete a colher, se mete sim, né, porque se você vê uma violência aí com uma pessoa, né, o marido tá lá, tá batendo, tá, e aí você vai realmente se meter para não deixar na situação e não adianta daí a mulher não querer que isso aconteça, né, porque às vezes acontece isso, né, a mulher, Exatamente. ela acaba sendo agredida, mas por N questões que a gente nem vai colocar aqui, ela acaba nem denunciando e nem querendo, né? E muitas vezes voltando até para o próprio agressor, não é? É algo que acontece, infelizmente, né? Doutora, Exatamente. chegamos ao final aqui. Quer terminar? Tem mais algum assunto, alguma coisa que você gostaria de passar aqui para a gente? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço pela oportunidade. A gente, sempre que eu posso, eu gosto, é um assunto que eu gosto muito de trabalhar e de falar sobre ele. É um assunto muito amplo. Quando a gente fala em direito de família, envolve desde filiação, casamento, dissolução, divórcio, guarda, adoção. É um caminho É enorme. muito amplo, não É é? muito amplo, mas eu gosto de falar porque é uma situação do dia a dia. Todo mundo, de Uhum. uma forma ou de outra, vivencia alguma coisa dentro do direito de família. Então, sempre que a gente fala, nossa, realmente, isso aí, eu já passei por isso, eu já sei. Então, é um assunto gostoso de falar, espero que as pessoas tenham gostado também. E, e uma coisa que eu acho importante deixar. Se você tem que chegar até a justiça, chegou no judiciário. Ah, mas eu não vou porque é demorado, porque demora demais. Gente, demora mesmo. Não vou dizer que seja rápido, porque não é.
né? É demorado na maioria das vezes, salvo algumas decisões que se consegue aí, algumas liminares, mas geralmente demora. Mas não adianta você ir arrastando essa situação. Vai chegar uma hora que vai ter que mexer, que vai ter que chegar nesse ponto. É claro que a conciliação é a melhor alternativa, né? Mas se não conseguiu, não houve a conciliação, não teve jeito, vai ter que chegar no judiciário. Se tiver que fazer uma conciliação, o judiciário, a primeira coisa que o judiciário vai fazer é tentar conciliar. Então, tanto que a primeira audiência no judiciário é a audiência de conciliação. Que é sempre o melhor caminho, não é? Olha só, doutora Rosana, quem está com a gente aqui, o Hamilton, aqui de Siqueira Campos, mandando boa noite, não é? A Lúcia Xavier também. O Paulo, ele diz o seguinte: meus parabéns, doutora Rosana, por sua destreza e clareza da forma de responder, né, às diversas dúvidas e questões apresentadas. Também pelo domínio, né, do seu conhecimento vasto aí no direito de família. Olha, o Paulo. Nossa, obrigada. Ele diz também, Adriana, parabéns pela escolha do tema desta live, né? É muito top. Que bom, né? Importante. A gente deu seria uma pincelada, não é, doutora Rosana? Porque o assunto, acho que cada pergunta é um tema, né? Na verdade, né? Para ser falado, e a gente vai vir outras vezes aqui, não é? Já vou convidar a doutora Rosana para vir mais vezes aqui para a gente poder falar. A Má Lopes está mandando um boa noite, né? Muito bem esclarecidos os assuntos, parabéns, ela diz. De Itapema, está assistindo de lá, olha só que maravilha. A Clarice também mandando um boa noite, parabéns. A Lucélia Carvalho também mandando boa noite. Que bom. Doutora Rosana, gostei muito, né, da sua presença aqui na nossa live. Quero te convidar outras vezes, né, para a gente pegar outros temas, assim, até esse, dando continuidade, outros temas para a gente vir tratar aqui. E eu agradeço demais, né, ter aceitado aí o convite para a nossa live de hoje. A Maria Aparecida, estou ouvindo daqui de São José da Boa Vista, olha só. Que legal. Bacana, né? Muito legal. Muito obrigada, viu, doutora Rosana, pelo seu carinho. Agradeço. Falando obrigada. Que é da equipe, né, da NLF, né, Advocacia. Um abraço para todo mundo ali, ó. Aliás, tem muita gente lá, não é? O doutor Nelson, bastante, né? Não vou nem falar nome, senão a gente acaba esquecendo, mas um abraço para todo mundo, né? Uma equipe show. Equipe show, é verdade. O Isaías também mandando boa noite aqui. Então, eu agradeço, olha só, a todo mundo que participou. Teve pessoas que... O Bachá tá aqui, Bachá. Estou ouvindo na Canzen, olha só. Ô, Bachá, um grande abraço para você, para a Edna. Que bom, não é? Agradeço todo mundo que mandou aqui os comentários. Teve gente que também ficou assistindo. Agradeço demais, e principalmente a você, doutora Rosana, que pôde aí proporcionar para a gente vários esclarecimentos, que nem eu falei, é muito bacana, porque às vezes uma palavra que você disse aqui vai afetar uma pessoa que está vivenciando isso, né, e vai dar uma luz, assim, para a pessoa falar, não, realmente é isso que eu vou fazer, não é? Então, agradeço de coração, tá? Obrigada, estamos sempre à disposição. Ainda sonho um dia a gente fazer, como eu falei, esse dia de cidadania e passar esclarecimentos e palestras e né, passar essas orientações àquelas pessoas que precisam. É uma grande ideia essa, grande ideia mesmo. Um grande beijo para você, beijo para todo mundo, ó. Beijão, beijão, e segunda que vem a gente vai estar aqui de novo com uma outra live, né, um outro tema, mas a doutora Rosana também já está convidadíssima aqui, né, todo o pessoal aí, para a gente vir bater é um bate-papo, né, mas é um bate-papo bastante esclarecedor. Beijão para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada.